Dando continuidade à nossa aula de desenho geométrico, né? Aula passada eu falei da posição relativa, né, de um ponto com relação à circunferência, que nós temos o ponto interno, que fica dentro, o ponto externo, que fica fora da circunferência, e o ponto da extremo, que é o ponto da extremidade, ou seja, naquela parte da circunferência, na extremidade da circunferência. Também falei da posição relativa de uma reta com relação à circunferência. Nós temos a secante, que passa dentro da circunferência, formando dois pontos de interseção, e automaticamente forma uma corda entre esses dois pontos de interseção. A que passa em um ponto que está em cima da extremidade. Esse ponto chama-se ponto de tangência e a reta passa em cima desse ponto. Como a reta passa em cima desse ponto e chama-se ponto de tangência, então a reta chama-se tangente. E a reta que passa fora da circunferência, chamada externa ou externamente, né? Tá? Então, essas foram as posições relativas que eu expliquei. E hoje eu vou ensinar para vocês as posições relativas entre duas circunferências, tá? Duas circunferências. E depois eu vou falar dos ângulos que está na circunferência, né? São dois tipos de ângulos. Um que fica no centro, no ponto central da circunferência, e o outro que fica na extremidade da circunferência. Então, vamos lá. Começamos então com a posição relativa de circunferências tangentes exteriores. Bom, pode ser exteriores, pode ser externamente e pode ser externa. Então, tangente, exteriores, tangentes. Desculpa, tá? São duas circunferências, então eu não posso falar tangente. Tangentes, exteriores, tangentes, externamente ou tangente externa. Então, vamos lá. Duas circunferências são tangentes externas ou exteriores se tem apenas um ponto em comum e se a distância entre seu centro é igual à soma das medidas de seus raios. Bom, primeiramente, tá? O ponto de tangência entre essas duas circunferências é esse aqui. Esse é o ponto de tangência, tá? Ele é o ponto de tangência. E eu preciso trabalhar a distância dessas circunferências. Como é que eu trabalho distância de uma circunferência? Eu vou trabalhar do ponto central até a extremidade, certo? E da outra, do ponto central até a extremidade, né? Só que, como é uma posição relativa entre duas circunferências, então eu preciso medir a distância das duas, né? Então, vou chamar a primeira circunferência de ponto central O1, a segunda circunferência de ponto central O2. Logo, né, a distância é o raio 1 mais o raio 2. Bom? Lembrando, tem que lembrar, tá? Da formulazinha. Ah, perdão, eu esqueci de falar. Aquele que tem a apostila do Sistema Farias-Brito, primeiro bimestre, unidade 3, tá? A professora está explicando o conteúdo dali. Se você não tem, eu estou colocando o conteúdo aqui, ó. Você consegue entender da mesma forma. Bom, vamos para o próximo. Posição relativa, né, entre duas circunferências, tangentes interiores, ou internamente, ou interna, tá? Bom,
Duas circunferências são tangentes interiores ou internas se tem apenas um ponto em comum e se a distância entre seus centros é igual à diferença entre as medidas de seu raio. Bom, novamente, o ponto de tangência é aqui, ó, o ponto A, tá? Esse é o ponto de tangência. E a circunferência ela é desenhada passando pelo ponto de tangência, beleza? Bom, e a distância? Bom, a distância é o tamanho do raio 1 menos o tamanho do raio 2. Onde é o raio 1? Começa no A1, termina no ponto A de tangência. Onde é o raio 2? Começa no ponto A2 e termina no ponto A de tangência. Logo, a distância, tá? É o quê? É esse pedacinho aqui, ó. É o raio 1 menos o raio 2. Então, eu vou tirar do raio 1 o raio 2. Então, tirando o raio 2, sobra só esse pedaço. Então, a fórmula é: a distância é igual ao raio 1 menos o raio 2. Tá? Circunferências secantes. Circunferências secantes são duas circunferências que se cruzam ou interceptam, tá? Em dois pontos de interseção, o ponto A e o ponto B, tá? Beleza? Ponto A e ponto B. Bom, e a distância é da seguinte forma, tá? Como eu tenho um raio dentro do outro, ó, um raio dentro do outro, certo? Parece que é um raio só, parece que o raio começa no A1 e termina no A2, e não é. Vamos lá. O raio 1 começa no A1, termina na extremidade. O raio 2 começa no A2 e termina na extremidade, tá? Certo? Logo, tá? A distância ela está entre duas operações. A primeira operação é o raio 1 menos o raio 2. O raio 1 menos o raio 2, ele é maior que a distância. E essa distância é maior que a soma de raio 1 mais raio 2. Tá? Tá aqui. Ok? Então, ó, a distância é o raio 1, ó, o raio 1 menos o raio 2 e é menor que a distância, que é menor que raio 1 mais raio 2. Desculpa, gente, agora eu falei maior, né? É menor, tá? Ó, menor. Bom, circunferências internas são duas circunferências que não têm ponto em comum, tá? Elas não têm ponto em comum, olha lá. Ela não é desenhada na extremidade, ela é desenhada aqui fora, tá? Ou melhor, desculpa, aqui dentro, né? Certo? Então, eu tenho que o raio 1 começa no A1 e termina na extremidade da circunferência maior. O raio 2 começa no O2 e termina na extremidade da circunferência menor, tá? Então, qual é a distância? A distância é essa distância aqui, ó, esse pedacinho aqui é menor que o raio 1 menos o raio 2, tá? Então, a distância, esse pedacinho aqui, tá? É o raio 1 menos o raio 2. Porém, olha o tamanho dele, é menor. Então, o tamanho dele é menor que o raio 1 menos o raio 2. Circunferências externas. Bom, circunferências externas são duas circunferências, uma desenhada
ao lado da outra, tá? Não importa a posição, se é na horizontal, se é na vertical, se é inclinada, se é do outro lado, se é embaixo, não importa. O que importa é ela ser desenhada separadamente. Bom, primeiro, o raio 1 começa no O1, termina na extremidade da circunferência maior. O raio 2 começa no O2 e termina na extremidade da circunferência menor. E esse pedaço aqui não é raio, tá? Não é raio. É um pedaço do segmento, porque do O1 até o O2 eu tenho um segmento, tá? Então a distância do O1 até o O2, a distância do O1 até o O2, ela é maior que raio 1 mais raio 2. Se eu somar o raio 1 e somar o raio 2, não vai dar este tamanho aqui. Tá? Não vai. Vai ficar faltando esse pedacinho. Então, a distância é maior que raio 1 mais raio 2. Circunferências concêntricas. Circunferências concêntricas, o que quer dizer? Concêntricas. Com o mesmo centro. Então, eu utilizo o mesmo centro. Então, as duas circunferências são construídas no mesmo centro. Então, por isso que aqui está assim. O1 é congruente ao O2, tá? O1 é congruente ao O2. Então, se O1 é congruente ao O2, nós sabemos que congruência eu tenho que escrever dessa forma. Mas falar, eu posso falar igual. Então, o O1 é igual ao O2, ou seja, estão na mesma posição. Só que o raio 1, ele começa no O1 e termina na extremidade da circunferência maior. O raio 2, ele começa no ponto central e termina na extremidade da primeira circunferência. Bom, a distância neste caso, tá? Neste caso, é igual a zero, tá certo? É igual a zero. Bom, dois pontos. Ângulos nas circunferências. Então, agora a professora vai falar sobre os ângulos que são desenhados dentro da circunferência. Mas, para isso, a gente precisa conhecer que, além do ângulo, né, nós temos o quê? Os arcos, né? Porque uma circunferência, ela é construída por arco. Então, nós temos aqui uma circunferência aonde tem dois pontos, o ponto A e o ponto B. O ponto A, do ponto A até o ponto B, eu chamo de arco menor. Do ponto A até o ponto B, eu chamo de arco maior. Aí o que faz? Para ficar de diferença, eles colocam uma letra no meio e diz o seguinte, que do A até o B é o menor, do AXB é o maior. Então, por isso está assim, o arco menor, né, AB, o arquinho. O arco maior, AXB, o arquinho, tá? Bom, ângulo central. O que é um ângulo central? Bom, primeiramente, antes de eu falar do ângulo central, eu quero dizer para você que o que é um ângulo? Um ângulo, tá? Vou até tirar isso aqui de novo. Um ângulo é a soma de duas semirretas em cima do ponto de origem. Um ângulo é a união de duas semirretas em cima de um ponto de origem. Então, o ponto de origem está aqui. Então, eu construo uma semirreta e construo uma outra semirreta.
Lembrando que a semirreta tem um ponto de origem e ela não tem fim. Ela é infinita. Então, ela não acaba, tá? Ok? Segundo ponto. O ângulo não é o arco. O ângulo não é o arco. Tá certo? O ângulo não é o arco. O que é o ângulo? A abertura das duas semirretas, né? Então, aqui eu tenho essa semirreta e essa semirreta. A abertura dela fala para mim que ela chama-se alfa. Então, como chama esse ângulo? Alfa. Mas se o arco fosse aqui, alfa. Se o arco fosse esse, ou seja, esse arco, alfa. 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 Ou seja, tá? Então, não importa aonde você desenhar um arco, vai ser alfa, tá? Então, por causa dessa situação, tá? Que um ângulo é formado por uma união no ponto de origem de duas semirretas, tá? Então, o ângulo interno é igual ao arco. Não importa se esse arco é aqui, aqui, aqui ou aqui, tá? Não importa o tamanho do seu arco. Então, a fórmula é o ângulo interno é igual ao arco, tá bom? Então, lá, o ângulo AOB é um ângulo central. AOB é um ângulo central. O arco AB é o arco correspondente ao ângulo central. AOB. Então, o ângulo AOB é igual ao arco AB. Exemplo. Vamos lá. Eu quero achar o valor de x. Neste caso, né? Vamos lá. O arco AOB é igual... o ângulo AOB é igual ao arco AB. Então, x é igual a 63. Qual o valor do arco AB e do arco CD? Bom, vamos analisar aqui. Então, aqui, como tem um quadradinho, é 90 graus, tá? E esse raio com mais esse raio forma um diâmetro, tá? Então, um diâmetro sempre vai me dar 180 graus para um lado e para o outro. Para um lado e para o outro. Então, eu vou dizer que 90 graus mais 20 graus, né, 90 mais 20, 110. 180 menos 110, 70. Então, esse espacinho vale 70, tá? Já aqui, eu sei que aqui é 180 também. Se aqui é 180, aqui é 180. Então, 65, né? Qual é o número que eu vou colocar aqui, que somado com 65 dá 180? Se eu não sei achar dessa forma, né, eu faço o inverso. 180 menos 65, 115. Ok? Bom. Ângulos inscritos. Bom, ângulos inscritos são ângulos que são desenhados na extremidade da circunferência, tá? Bom, então vamos lá. O AVB é um ângulo inscrito que determina o arco AB. Então, ó, o ângulo AVB me dá esse arco. Então, eu vou dizer que o AVB é o arco dividido por 2, tá? O arco dividido por 2.
ok? Bom, vamos para o primeiro caso. No livro de vocês, né, quem está com a apostila do Sistema Farias-Brito, existe o primeiro caso, o segundo caso e o terceiro caso. Porém, ele não dá valor, ele não coloca valor. Então, a Pro colocou aqui só para você entender. Só para você entender o raciocínio, tá bom? Então, vamos lá. O desenho é o mesmo, que está aí no livro, tá? Então, ele diz o seguinte, como o arco AB é 40 graus, então aqui vale 40 graus, tá? 40 graus. Então, né, ó, quanto vale X, né? X, olha lá, as fórmulas, deixa eu colocar as fórmulas ali. Bom, se aqui é 40 graus, então quanto vale X? Bom, X é um ângulo central. AOB é igual ao arco. Então, X é igual a 40. E o AVB é um ângulo inscrito. Então, o ângulo inscrito é AVB igual ao arco dividido por 2. Então, vamos lá. O arco é 40. Então, Y é igual a 40 dividido por 2, que vai dar 20. Tá? Então, primeiro caso, feito. Segundo caso, também coloquei um valor, pois o exercício no livro não tem, tá? Não tem esse valor. Bom, então vamos lá. Novamente, vou fazer o arco que tem o ângulo central. Então, tá aqui. Então, o ângulo central é igual ao arco o arco. Então, vamos lá. O ângulo central é igual ao arco. Ok? Então, quanto vale o arco AB? Né? Desculpa, o ângulo AOB. Porque o arco eu sei o valor. O arco é 80. Tá? Então, AOB, 80. Bom, agora eu vou fazer o AVB, que é o ângulo inscrito. O ângulo inscrito é o arco dividido por 2. Então, AVB é igual a 80 dividido por 2. 80 dividido por 2, 40. Ó, terceiro e último caso, também dei valor para o exercício. Tá? No livro de vocês não tem valor, tudo bem? Então vamos lá. Primeiro, então, eu vou fazer o ângulo interno. Desculpa, o ângulo central, ele é interno de certa forma, mas tudo bem. O ângulo central AOB. Ok? Então, o ângulo central AOB é igual ao arco. Então, quanto vale o arco? 20. Então, AOB é igual a 20. Depois, eu vou fazer o ângulo AVB. Bom, então vamos lá. O AVB é o arco dividido por 2. Então, vamos lá. Quanto é o arco? 20. Então, AVB é igual a 20 dividido por 2, que é igual a 10. Ok? Bom, esse desenho aqui, tá? Não tem explicação dele no livro de vocês, mas a professora vai falar, porque inclusive tem exercício dele na apostila de vocês, né? Então, assim, aqui eu tenho duas cordas, uma corda aqui, né? E o que ele está falando? Que o ângulo ACB é o AB mais o DE dividido por 2. Tá? E aí você acha este ângulo. Ok? Bom. E aqui estão todas as formas. A primeira forma você já conhece, é o ângulo central, que é igual ao arco. A segunda forma também eu já falei, é o ângulo inscrito,
que é o ângulo inscrito, igual o arco dividido por 2. O ângulo semi-inscrito. O ângulo semi-inscrito é o ângulo é igual ao arco dividido por 2. E o ângulo ex-inscrito. Bom, o ângulo ex-inscrito, eu tenho que pegar o arco maior, eu não posso pegar o arco menor. Então, eu vou fazer lá o arco igual ao arco maior, que é o ABC, dividido por 2. Ok? Bom, acabamos por aí, tá? Fiquem com Deus e até a próxima aula.